Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio de Gênesis à Psicanálise. Esse espaço para a gente conversar sobre assuntos de fé, mas também assuntos a respeito do nosso psiquismo, da nossa organização psíquica e dos desafios que isso representa. O texto de hoje vai servir como base para a nossa conversa. Está em Gênesis, segundo capítulo, são os versos 16 e 17 que dizem assim: O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. As pessoas às vezes me perguntam, sobretudo no contexto eclesiástico, por que é que Deus inseriu uma árvore proibida no contexto da criação, do paraíso original? Claro que qualquer resposta será sempre parcial, porque sobre os propósitos mais elevados de Deus, nós nunca saberemos completamente. Mas o fato é que aprove a Deus, nesse contexto paradisíaco inicial, incluir no cenário uma proibição, uma interdição, um limite. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dotado de atributos exclusivos até então da divindade. Mas era preciso lembrar esse homem de sua natureza, de sua identidade mais profunda, de seu real. O homem domina sobre a criação, mas não é Deus. O homem é imagem e semelhança de Deus, mas não é da natureza e da essência de Deus. Deus é espírito. Então o homem, de algum modo, precisava ser lembrado de sua incompletude em termos essenciais. Essa completude que só pode ser desfrutada no relacionamento com o Criador. E isso, para nós psicanalistas, é muito forte e significativo, porque nós sabemos, por causa da nossa estruturação psíquica, da importância de uma palavra de interdição. Dessa palavra que nos simboliza esse lugar da lei, como uma inscrição que precisa ser feita em nós. O nosso inconsciente, segundo Lacan, é formado pelo discurso do outro, de modo que essa fala do outro é fundante do inconsciente e esse simbólico que está presente na fala do outro nos ajuda a entender esse discurso e esse desejo que se configuram e se organizam como lei. Isso vai remontar o pai na triangulação edipiana. A criança quer ter acesso ilimitado, completo, total, permanente à mãe, mas o pai aparece, muitas vezes a metáfora do pai aparece, o nome do pai aparece, ou os nomes do pai aparecem como essa interdição, essa ameaça de castração, como Freud diz. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é colocada no meio do jardim como esse símbolo de completude. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, de todas as coisas. Bem e mal, dia e noite, pão e água, são expressões totalizantes, são expressões que indicam completude. Então o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore do conhecimento de tudo. E para o nosso psiquismo, e até mesmo para a saúde emocional e mental, nós precisamos dessa inscrição da falta. Lacan, quando articulou o real, o imaginário e o simbólico e ilustrou essa articulação através do nó borromeano, mostrou no centro do nó a presença ali do objeto pequeno a, que é a inscrição da falta. A falta como algo da nossa essência, fundamental, é importante, nos move, nos impulsiona nesse lugar do desejo, como algo ainda insatisfeito. Então a falta faz parte e a proibição é salutar. Lacan destaca que se o filho que deseja possuir a mãe
finalmente possuí-la, isso será um fator destrutivo, desencadeador de um processo de dissolução da sua identidade. É a destruição absoluta, quando finalmente o desejo final, interditado por excelência, se realiza. Então ele é impossível de ser realizado. Por isso que no estudo das pulsões, a gente lembrou que as pulsões são demandas cuja satisfação será sempre parcial, sempre ficará algo de fora dessa satisfação idealizada. No jardim, os homens podiam comer, né? O homem e a mulher podiam comer de tudo, menos disso. Então isso funcionava como uma inscrição de falta, de proibição. Não pode acessar aqui. Quando o discurso do outro funciona como interdição, como proibição, e funciona psiquicamente como ameaça de castração, porque o que é ameaça de castração? É a ameaça que sugere que em acessando o que você não deve acessar, você perde alguma coisa. No caso da estruturação psíquica e sexual, a criança intui que se ela acessar a mãe para além da permissão do pai, ela perde o próprio pênis. No jardim original, ficou declarado e explícito que se o homem acessar o que ele está proibido de acessar, ele perde esse lugar de delícias, essa potência, esse falo. O jardim funciona psiquicamente como um falo, um acesso a um falo, um lugar de acessos a todos os prazeres e delícias, a satisfação, mas desde que se observe que há uma interdição, que há um ponto proibido. Essa árvore que supõe, sugere, simboliza essa mãe que não pode ser acessada, que não pode ser absorvida por esse desejo da criança. Ela precisa ser respeitada como essa que é do outro. A árvore no jardim é Deus dizendo para o homem: tem um lugar aqui que é só meu, que você não tem direito a acessar, e fará bem se o respeitar. Por quê? Psiquicamente respondendo a essa pergunta, porque é essa interdição explicitada, sugerida na ameaça da castração, vinculada a alguma perda que passa a ser temida, que nos protege, nos poupa do registro narcísico, que é exatamente o que vai inviabilizar dali para frente, de uma vez por todas, todo relacionamento saudável. Então esse Deus que é em si mesmo uma comunidade, Pai, Filho, Espírito Santo, e cria esse homem para ser imagem e semelhança sua, isto é, um ser também em relacionamento, precisa matar na raiz da constituição psíquica desse ser humano toda inclinação para um narcisismo que se registre absolutamente. Então funciona assim: a interdição inicial nos faz internalizar a lei. E internalizando a lei, internalizar esse lugar do desejo do outro, que também deve ser considerado e respeitado. Porque qual que é a característica narcísica por excelência? O narcisista considera que só o seu desejo importa e que nenhum outro desejo deve ser levado em consideração, sobretudo quando funciona como obstáculo ou interdição à realização do próprio desejo. Então por que Deus colocou essa árvore? Porque ela é necessária para nos constituir seres relacionais, que equilibram no seu psiquismo e nos seus registros psíquicos esse lugar do próprio desejo e do desejo do outro, que sabem fazer a renúncia do objeto em nome de todos os outros, renunciar a essa árvore desejável pela bênção que é poder acessar a todas as outras, renunciar a esse desejo que se absolutiza para poder desfrutar de tantas outras satisfações. Recusar o desejo menor em nome do desejo maior, que é a sugestão de Freud. Você não precisa reprimir o desejo, fingir que não quer nada dessa árvore. Você só renuncia a esse fruto em nome de todos os outros que, no conjunto, são muito mais interessantes. De que valeu tomar posse do fruto único da árvore do conhecimento do bem e do mal e perder
todas as árvores e aquele acesso a um paraíso perfeito. Por isso que Jesus, no Novo Testamento, vai dizer de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Como é que funciona em psicanálise essa questão do discurso do outro? A criança nasce e ela nada sabe sobre nada. Ela intui tudo e todos esses registros são feitos inconscientemente. Ela tem a mãe, que é o paraíso. A mãe é o paraíso. A mãe é tudo o que ela precisa. É da mãe que vem o leite, é da mãe que vem o melhor colo, é da mãe que vem a voz com a que a criança já se habituou desde o útero. A mãe é que pega corretamente, né? O pai é desajeitado num primeiro momento para pegar até. Então a mãe é tudo que a criança precisa. Mesmo que o pai seja alguém que dê o que a mãe dá, não dá nada que a mãe não possa dar. E a mãe dá coisas que o pai não pode dar. Especialmente esse leite, esse alimento. Mas não é só o leite, é o seio, é o olhar, é esse olhar da mãe enquanto a criança mama. Então a mãe é o paraíso. À medida em que a criança percebe, e isso vai acontecendo no seu desenvolvimento psíquico, que essa mãe lhe é importante, ela deseja ser importante para essa mãe também. Então ela começa a desejar ser o desejo da mãe. Por quê? Porque esse paraíso, não apenas eu quero permanecer nele, eu quero que ele me queira para que ele não me expulse. Então a criança começa a fazer movimentos que são completamente orientados inconscientemente para agradar essa mãe, de modo que essa mãe deseja esse filho e não se ausente dele. Contudo, há uma angústia na vida infantil. Que angústia é essa? A angústia de ver que a mãe se ausenta. A angústia de perceber que essa mãe que é tudo para mim, aparentemente não me vê como tudo para ela, porque ela sai e vai em busca, talvez, de um outro desejo. Então a criança intui, psiquicamente, que algo interessa a essa mãe mais do que a criança em si. Quando a criança percebe isso, ela começa a reconhecer no redor, no arredor, nesse contexto em que ela está, essas figuras outras, além da mãe. E esse pai, que vai ser essa figura mais presente ali, por isso que às vezes é uma metáfora do pai, não é o pai propriamente, mas é alguém que ocupa esse lugar, não é? Essa figura do pai que preferencialmente deve ser o pai, obviamente, estará sempre meio presente e, em saindo, levará a mãe consigo. E a criança então entende, psiquicamente falando, que esse pai é a razão pela qual a mãe se ausenta. Há algo nele que a mãe deseja. Então a criança vai começar um novo processo, não mais de desejar. Estamos aqui falando dos 3 tempos do Édipo em Lacan. Ela não vai mais desejar apenas ser o desejo da mãe. Ela vai desejar ter o que o pai tem e que tanto interessa à mãe. Se tratar de um menino, vai transformar esse pai num ideal do eu, se identificar com ele para poder então agradar essa mãe, do jeito que ele acredita que esse pai agrada. Se for uma menina, vai deslocar esse afeto para a mãe, que vai continuar sendo o paraíso, para esse pai. Porque há algo nele que essa menina quer. E Freud vai falar, na sua exposição do Complexo de Édipo, a respeito do desejo da menina de um dia ter um filho para oferecer a esse pai, como se fosse um filho que ela dá para esse pai. E ela vai procurar um homem análogo a ele. O ideal representado no pai vai ser deslocado para esse marido com quem ela vai ter uma relação complementar com o pai. Curioso que Freud vai defender essa dupla tese, né? O menino renuncia ao amor da mãe pelo medo da castração do pai. A menina não faz uma renúncia porque ela não tem medo da castração que ela reconhece como já realizada. Então ela sobrepõe esse pai e esse marido. E a gente vê isso na vida comum, né? A mulher que tem o pai e o marido como os amores. Ela vai na casa do pai, senta no colo do pai, beija o pai e com o marido ali e fala disso. O homem já faz isso de forma mais constrangida quando faz. O homem dizer que a mãe é o amor da vida dele é em absoluta ausência dessa mulher. Porque se ela estiver presente na cena, ela mesma vai se incomodar com isso. Porque psiquicamente deve funcionar como uma renúncia. Abre-se mão.
Então não é que vai deixar de amar a mãe, de honrar a mãe, de respeitar a mãe, mas não é um lugar do qual participam duas pessoas igualmente, como é no caso do psiquismo feminino, segundo Freud. Então, Lacan aqui vai dizer que essa criança, quando percebe que o pai tem algo que interessa a mãe, ela vai querer isso também. E aí vai se identificar com o pai e vai imitar o pai no caso do menino, ou vai se afeiçoar a ele e tentar agradá-lo no caso da menina, e isso vai começar a inscrever no psiquismo dessa criança essa força desse desejo do outro. Eu preciso então ser a expressão do desejo desse outro, para receber desse outro o que me interessa e assim poder oferecer isso a esse outro que também me interessa, cujo desejo me parece ausente nesse momento. Eu sei que é um pouco complexo, mas eu resumiria, simplificando, obviamente, da seguinte maneira. No fundo, todos nós desejamos ter aquilo que o outro valoriza, para que ele possa nos valorizar junto com aquilo que temos. A sensação de que se nos provermos dos recursos ideais, seremos reconhecidos como figuras ideais por esse outro que nós idealizamos e que nós colocamos nesse lugar de essência, de fundamentabilidade, de necessidade mais profunda. Só que nesse processo, às vezes existem vicissitudes, desvios, problemas. Ou a gente exagera na dose, se torna refém do desejo do outro, que é o neurótico, sobretudo o neurótico obsessivo, ou a gente resiste completamente a esse desejo do outro e vai pelo caminho do narcisismo. Então, quando Deus põe a árvore, ele põe a árvore na medida certa. De todas as árvores vocês podem comer. Não precisam ficar neuróticos aqui no jardim. Podem comer de tudo. Essa aqui, unicamente essa aqui, vai funcionar como interdição para vocês. Para que vocês não caiam no abismo narcísico. Mas é exatamente onde o homem e a mulher finalmente caem. Nesse abismo narcísico. Do meu desejo se sobrepondo ao desejo do outro e me levando a acessar o que finalmente me destruirá. Porque essa é a realidade de todo movimento narcisista. Enfim, é uma destruição de si mesmo, porque isola, afasta e leva a um abandono de si nesse lugar em que o outro já não consegue mais fazer parte. Pior coisa do mundo é a gente se relacionar com pessoas narcisistas. Por quê? Porque elas estão sempre ultrapassando os limites, exigindo mais do que nós estamos dispostos a dar, cobrando o que elas pensam que lhes falta e impondo sobre nós desejos que nunca reconhecem os nossos próprios. É disso que Deus quer proteger homem e mulher nesse momento inicial, através da presença dessa árvore. Essa árvore que representa esse faltante, esse objeto faltante. O tudo final, o conhecimento do bem e do mal, o que falta. Aqui vocês, e foi a tentação da serpente, aqui vocês vão ser Deus, nesse lugar de totalidade. E foi nesse acesso a esse lugar de totalidade que se perdeu até o que se tinha. De novo, Jesus. Você quer ganhar, você perde. Você está disposto a perder, você ganha. Se você perde essa árvore central, você ganha todas as outras. Se você ganha essa árvore central, você perde todas as outras. Simples assim. A renúncia do próprio desejo em nome do desejo do outro, não como um ser refém, mas como um estado de equilíbrio. O meu desejo conta, mas o do outro também. E eu vou buscando esse equilíbrio em nome dos desejos maiores, sobretudo o desejo de relacionamentos saudáveis. É isso que faz a vida na Terra ser um paraíso. É quando todas as outras, né? A gente tem essa referência muito forte em Davi. Davi tinha acesso a todas as mulheres do reino, mas não tinha acesso à mulher do outro. Esse mandamento que nos constrange tanto, né? Não cobice a mulher do outro, não cobice aquilo que é do outro, né? É um símbolo desse lugar que só o outro tem acesso. E qual foi o pecado de Davi? Esquecer-se de todas as outras, como na ilustração de Natã, um homem que tinha muitas ovelhas, mas foi lá matar e servir de refeição a ovelha do vizinho, a única que ele tinha.
Davi foi e tomou a mulher de Urias e foi duramente punido por Deus. Perdeu algo, perdeu, por exemplo, o direito a construir o templo, perdeu uma série de acessos, perdeu gente, perdeu um filho que lhe nasceria na sequência. Por quê? Porque acessou o que lhe estava proibido. Então não é por mal que Deus nos interdita, é para o nosso bem. Porque sem a simbolização da lei, da interdição, nós nos tornamos narcisistas puros e incapazes de qualquer relacionamento minimamente saudável. E só relacionamentos saudáveis constituem um verdadeiro paraíso. Pense nisso. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia até aqui e até o próximo episódio de Gênesis a Psicanálise. Valeu, tchau.